Podcast, um ambiente de aprendizados, inovações e tendências, onde exploramos e exaltamos o conhecimento para o aprendizado constante. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje temos o privilégio de conversar com um especialista na área de física. O título de hoje, da Física e Engenharia de Transportes, Sistemas Complexos, Econofísica e Educação. Nosso convidado é formado em Física pela Unicamp, possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciências dos Materiais pela mesma instituição. Sua trajetória acadêmica é marcada pela pesquisa em sistemas complexos, com aplicações em econofísica, sociofísica, teoria dos jogos e engenharia de corrosão. No ensino, ministra disciplina nos cursos de engenharia da Unicamp e desenvolve projetos de iniciação científica júnior, incentivando jovens estudantes a produzir ciência desde o ensino médio. Na extensão, criou iniciativas de grande impacto social como o livro Liga das Mulheres Cientistas, finalista no troféu HQ Mix, e o projeto Embaixadoras das Ciências, que representou o Brasil em uma etapa internacional do Concausa 2021, promovida por organismos como a ONU e a Unicef. É professor da Universidade Estadual de Campinas, onde atua como docente e pesquisador no curso de Engenharia de Transportes da Faculdade de Tecnologia de Limeira. Yuri Alexandre Meyer, que honra tê-lo aqui com a gente. Professor, obrigado por topar, por participar aqui com a gente. Por favor, se apresente, como o professor está. Tudo bem? Beleza. Bom, primeiramente, muito obrigado, Thiago, por esse convite e, de antemão, parabéns por esse lindo trabalho que você está fazendo, tão necessário, na verdade, para levar para a comunidade o que é e como é feita a pesquisa dentro dos muros da universidade, né? Então você tem um trabalho social muito importante e enriquecedor para a própria sociedade. Parabéns. Obrigadão, professor. A gente está feliz aqui de ter o professor. E dentro desse panorama aqui de pesquisa e entendimento, qual foi a percepção do professor para escolher a carreira que o professor seguiu? Professor formado em física, mas assim, logo de início, o professor falou, desde a minha infância eu trabalho com isso, meus pais me incentivaram. O que te motivou a escolher essa carreira? Isso, na verdade eu fui uma criança privilegiada no sentido de crescer dentro da Unicamp. Meu pai trabalhou durante 35 anos na Engenharia Civil da Unicamp, né? Inicialmente a Engenharia Civil era aqui, no campus de Limeira, na FT, então eu falo para todo mundo que eu nasci dentro desse campus, onde hoje é minha sala, ali na frente eu ficava brincando nesse corredor, e pelo fato de eu vivenciar a universidade desde criança, depois a Civil migrou para Campinas, né? E lá em Campinas eu também acompanhava o meu pai, e gostava muito dos laboratórios da física da Unicamp, né? Então, os experimentos impactantes, laser para tudo que é lado, equipamentos alta mega super tecnológicos, né? E também a questão assim de ver aquelas lousas com muitos cálculos, aquilo sempre brilhava os meus olhos, né? E quando eu estava na 7ª série, eu tive uma professora que me deu um livro chamado Vale a Pena Ser Físico, né? Intitulado Vale a Pena Ser Físico, um livrinho pequenininho assim, que me impactou positivamente. Então, eu fui sendo canalizado para fazer física, né? Era o meu sonho, na verdade, de infância, era me tornar físico. E consegui, obviamente, né? E aí deu tudo certo nesse sentido. Então, desde criança eu tinha já essa visão e essa percepção do que era física e o que eu queria ser quando, a famosa frase, quando você crescer, né? O que você vai ser, né? O Yuri da infância está felizíssimo. Com certeza, eu acho que eu não poderia ter escolhido, obviamente, profissão melhor do que essa, né? Então, assim, para mim, a física sempre brilhou os meus olhos, né? Então, eu acho que desde criança ali eu já tinha essa certeza, mas aquilo que eu falei, mesmo porque eu fui privilegiado no sentido de estar já dentro da Unicamp quando eu era criança, né? Isso, sem sombra de dúvidas, me ajudou muito no processo de decisão daquilo que eu viria fazer como profissão, né? Perfeito, professor. E é muito importante perguntar isso, porque quando eu entrei, eu sempre pergunto isso para os alunos também, para meus colegas, meus amigos, e eu falo assim, eu não sabia logo de início, eu não sabia. Mas esses pequenos detalhes dentro da universidade, ou dentro de casa, ou dentro do ambiente que a pessoa se encontra, são peças fundamentais que no futuro a gente lembra, foi aquele momento, foi aquele partido com certeza. Iniciativa ali que eu tive, eu vi um exemplo, eu vi alguém, isso é muito importante. E é nesse sentido, sabe, Thiago, que eu destaco bastante a importância dos projetos de extensão, no fundo. Hoje nós temos aqui dentro da FT, eu e o professor Vitor Colucci, um projeto de extensão com crianças portadoras de altas habilidades.
E essas crianças, na verdade, elas sofrem muito com o sistema educacional, que, diga-se de passagem, o nosso sistema educacional brasileiro é um modelo lá século XIX, extremamente engessado, mecanizado e apostilado, e essas crianças, elas querem aprender mais, né? E esse projeto que nós começamos no início desse ano está sendo muito positivo no sentido de mostrar para elas o papel da universidade. Então, os relatos que nós estamos colhendo com os pais são relatos interessantíssimos, no sentido de que como a universidade está sendo impactando, né, positivamente na vida dessas crianças, a ponto, inclusive, de que, lógico, a gente fica pensando, talvez essas crianças tornem-se os nossos futuros alunos ali, né? Então, eu acho que justamente pelo fato de eu ter tido essa chance de crescer dentro da universidade, eu acho que eu enxergo um pouquinho diferente o processo de extensão, a importância da extensão para a gente fazer o que fizeram comigo ali atrás, né? Nesse privilégio que eu tive de vivenciar a Unicamp. Então hoje nós temos isso. Isso é riquíssimo, né? Os projetos de Unicamp de portas abertas, a UPA, né? A gente teve a FT a FT de portas abertas, né? Tem bastante projetos de extensão aqui do campo, né? Que o professor bem disse, né? Desenvolve aqui dentro, isso é muito legal, muito rico. E o professor fez toda a graduação, fez cálculo, fez física, fez física 1, 2, 3, 4. Sim, bastante. Fez as disciplinas obrigatórias do curso, né? O que foi, o que levou o professor a escolher o TC que o professor escolheu, que foi investigação do funcionamento de osciladores baseados em nanotubos de carbono, utilizando dinâmica molecular. Na verdade, esse foi o primeiro projeto que eu tive contato de iniciação científica, né? Voltado para física teórica e computacional, inclusive com o professor Vitor Colucci, que hoje é professor titular aqui da FT, né? Ele foi meu orientador de iniciação científica lá atrás, mesmo eu estando lá na física e ele já aqui na FT. Pode acontecer isso, ser de diferentes unidades dentro da universidade, né? E assim, ali eu comecei a ter o contato com a parte da física teórica exatamente. Na época em que nós estávamos desenvolvendo essa pesquisa, era a época que você tinha, assim, literalmente o boom do grafeno, né, dos materiais nanoestruturados, dos materiais 2D. Então, assim, os nanotubos, que nada mais são do que, na verdade, uma folha de grafeno, e você enrolar essa folha de grafeno tem num nanotubo, né? Então, assim, naquela época que nós começamos esse trabalho, foi a época onde houve 2 ganhadores do Prêmio Nobel, né? 2 russos que ganharam o Prêmio Nobel em 2010. Então, tivemos aí esse contato exatamente com essa temática. E ali eu pude perceber uma coisa, eu não gostava tanto de computação e gostava mais de cálculo na mão. Então, demonstrações, né? E assim, isso fez com que eu tivesse uma vertente mais para teórica, mas aquela teórica antiga, né, de você fazer as contas na mão, do que usar propriamente dito o processo de simulação computacional, né? Eu confesso para você que eu gosto mais de ter o trabalho de fazer na mão as contas, os cálculos, do que jogar no computador. Então, eu acho que eu sou meio antigo nesse sentido, meio arcaico nesse sentido, né? Eu tenho um pouquinho de trauma com computação. A parte de programação, né? Diz a parte de dados não me devolverem aquilo que eu coloquei. Eu acho que é mais a parte de programação, na verdade, porque, infelizmente, na minha graduação não foi muito boa, não foi muito bem ministrado essa parte de programação, né? Então, meio que você acaba ficando um pouco com trauma daquilo lá. E você fala, poxa, mas espera um pouquinho, eu vou desenvolver na mão um negócio desse, né? E aí vai encaixando ali, envolvendo... Vai encaixando. E aí vai puxando as áreas, né? Naturalmente, Thiago, você acaba aprendendo uma ferramenta durante a sua graduação, mas ao mesmo tempo, se você gosta daquela ferramenta, você vai enxergando possibilidades de aplicações daquela ferramenta. Então, naturalmente, vai surgindo ideias de linhas de pesquisa, né? O que eu posso estar fazendo exatamente ali no meu mestrado, ali no meu doutorado, e por fim, né, todo mundo que faz mestrado ou doutorado, uma grande parte, obviamente, almeja se tornar um professor / pesquisador dentro de uma universidade, né? Então, assim, daí você começa a ver, na verdade, diferentes áreas em diferentes perspectivas, né? Então, quando foi puxando a parte da física teórica, naturalmente foi nascendo algumas ideias de possibilidades de linhas de pesquisas, né? Então, eu acho que esse contato, né, da iniciação científica é um contato muito positivo,
Positivo no sentido já de mostrar para o aluno ali da graduação que aquela ferramenta que o professor está tentando passar para ela, para essa pessoa, para esse aluno, pode ser uma ferramenta que ela vai descobrir uma determinada linha de pesquisa da qual ela gosta e da qual ela vai querer seguir o resto da vida. Ou também do contrário é verdadeiro, né? Às vezes fala, não gosto dessa área, vou sair dessa área, mas... Então eu acho que o aluno de graduação ele tem que experimentar nesse sentido, a oportunidade da IC. E depois a segunda IC que eu fiz foi na área de física matemática, né? Aí sim, mais teórica com um cara fantástico, um professor fantástico, titular do IMEC, o Yuri Boskov, meu xará, que é um matemático búlgaro, entrou na universidade com 15 anos, né? Enfim, então aí eu fui aprendendo as técnicas de ferramentas de física matemática, né? Nossa, isso é muito importante, né? Com certeza. De iniciação científica, quando eu fiz eu queria muito fazer iniciação científica. Eu não sabia como e como natural, né? Como, quando, né? O que a gente faz, não, né? Porque a quantidade de cálculo e de física que a gente tem, na época, eu tava no primeiro ano, eu falei assim, não, eu quero fazer IC. Mas não dá, a quantidade de disciplina que tinha para fazer era muito puxado, mas esse contato, no segundo, terceiro ano, ainda não consegui fazer, fui fazer no quarto ano de iniciação científica. Aí o pessoal falou assim, foi um pouco tarde? Não foi tarde. Não. Com certeza. E esse contato que eu tive, eu achei fantástico, porque eu queria fazer IC, como o professor bem disse, e esse me deu uma dimensão de como desenvolver uma pesquisa, como trazer algo que a gente quer seguir, e trabalhar com tecnologia, fazer algo legal. Com certeza. E eu acho que é isso que move, na verdade, o verdadeiro conhecimento, né? Você sai daquela coisa fechada, muitas vezes, aquele conteúdo mecanizado, e você fala, poxa, mas espera um pouquinho, onde que eu uso isso? Por que eu tenho que aprender isso, né? E eu acho que o momento da IC, ela começa a te responder exatamente por que você teve que passar por determinadas disciplinas, e como você vai utilizar isso na prática realmente, né? Eu acho que muda um pouco o grau do pensamento do aluno e faz com que ele tenha uma percepção de aplicação real daquelas ferramentas educacionais na vida profissional, por exemplo, ou científica, né? Eu acho que a iniciação científica ela é boa não somente para o cara que quer seguir a área de pesquisa, todo mundo deveria fazer, porque você aprende a metodologia científica, você aprende a uma outra abordagem. Então, abre um pouquinho mais a cabeça do aluno nesse sentido, e você acaba crescendo. E uma Unicamp, né, que é uma universidade muito forte na área de pesquisa, eu acho que todos os alunos deveriam estar tendo essa oportunidade de fazer, né? É lógico que o cenário ideal seria bolsa para todos os alunos. Infelizmente, isso impacta negativamente também, né? Às vezes o aluno não vai fazer voluntário, etc., tal, porque, lógico, ele já está pegando estágio, já tem outra coisa, precisa de um ganho, né? Então, infelizmente, também nós temos essas questões aí que impactos negativos na própria academia em si, né? Infelizmente, as políticas não são 100% de incentivo ou fomento realmente para que todos tenham oportunidade, né? Isso é muito triste. Justo, né? Professor. Injusto, né? Justo, mas com certeza. Justo pelo ponto de que conhecer a pesquisa é importante. Né? Importante. Isso abrir portas e a mente para outros olhares para a tecnologia. Com certeza. E conhecimento, né? Professor, a gente passa por um período, já foi direto para o mestrado, professor, ou o professor teve um delay ali, foi fazer alguma outra atividade? Não. Na verdade, assim, vou 2015, retroceder. Mestrado. 2015, né? Eu vou retroceder um pouquinho, Thiago, porque assim, quando eu estava indo para o segundo ano meu de graduação, meu pai veio a falecer. Então, logicamente, com o falecimento do meu pai, minha vida mudou completamente, mas mudou, assim, radicalmente, né? Eu sou de Limeira e estudava em Campinas. Então, eu tinha que viajar todos os dias, não tive condições financeiras de morar em Campinas, né? Tinha que viajar todos os dias e jogar aulas, assim, esporádicas, montando minha grade, né? Entre manhã, tarde e noite, para que eu tivesse buracos ali naquele período e pudesse trabalhar dando aulas particulares. Então foi aí que eu trabalhei num cursinho daqui de Limeira, onde funcionava aulas particulares também, e aí eu fui tendo esse contato com a docência. Então eu tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então desde o meu segundo ano de graduação, eu trabalho, na verdade, né? E aí quando eu terminei a Unicamp, eu já fui para o mestrado direto. Na época,
eu tinha oportunidade de ir para o ITA, tinha oportunidade de ir para a USP, tinha oportunidade de ficar em Campinas, só que ficar em Campinas era uma coisa, assim, psicologicamente, para mim, meio ruim, porque já foi difícil terminar a graduação no sentido psicológico de lembrar daquele ambiente, né, que eu comentei contigo, que trazia muitas lembranças do meu pai. Quem me ajudou muito ali foi a minha namorada, que hoje é minha esposa, né? Então, assim, graças a ela que eu me mantive, obviamente. Eu estava com transferência pronta para ir para a Unesp de Rio Claro, para você ter ideia, né? Assim que meu pai faleceu. E na hora, depois que eu conheci ela, eu resolvi ficar e deu tudo certo. Mas aí eu já emendei o mestrado, só que daí eu não aguentava mais Campinas, não tinha condições financeiras de ir para o ITA, não tinha condições financeiras de ir para a USP, já ajudava, logicamente, estava ajudando minha mãe, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade e um professor da FT falou, venha fazer mestrado comigo aqui, que é o professor Luiz Ávila, né? Então o professor Luiz Ávila, de Telecom, ele me abraçou nesse sentido, e na época eu lembro que eu passei em primeiro lugar no processo daqui e tinha saído uma bolsa para mim. Só que eu falei para ele, poxa, professor, o que eu tô ganhando hoje, daí eu já estava dando aulas em escolas particulares aqui de Limeira, precisava, né, obviamente, então o ganho meu já era maior que a bolsa, eu falava, não tem como eu trocar, né? Então eu fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado, e eu fiz o pós-doutorado, tudo sem bolsa e ao mesmo tempo trabalhando. Basicamente, eu dava aula de manhã, à tarde eu estava aqui dentro da FT fazendo coisas. Meu doutorado foi com o professor da FCA, mas o programa da FT, então eu ficava no laboratório dele lá na FCA. Nossa, né? E assim, pós-doc também, trabalhando. Então, assim, eu até outro dia dei uma pequena palestra lá para o pessoal do Colmeia e do Jataí. Jataí é o cursinho que está começando recentemente para alunos de escolas técnicas, né? Mas é o braço do Colmeia. E eu falei essa história para eles. Eu falei que eu não fui privilegiado no sentido de que, sabe, aquela coisa, aquela vida de que geralmente o pessoal pensa, quem vai fazer mestrado, doutorado, tem um amparo muito forte por trás, pode se dedicar exatamente. E a minha dedicação era estar dentro da escola de manhã, à tarde, à noite, estar fazendo coisas de pesquisa, final de semana fazendo coisas de pesquisa, estudando para valer. Então, assim, foi assim muito difícil. Foi muito árduo nesse muito sentido, árduo, né? Trabalhoso, isso, dedicação, né? Totalmente. Então assim, não tive bolsa, não tive oportunidade de ir para fora, nem poderia, né? Na época em que meu pai faleceu, aí eu tinha saído uma bolsa para ir para Berlim, só que daí logo em seguida meu pai faleceu, não pude fazer graduação sanduíche, esse tipo de coisa, etc, né? Então o esforço sempre foi muito assim, meu pessoal falando, não, eu tenho que me formar, e depois de me formar eu vou seguir mestrado, doutorado, porque eu não me vejo dando aula minha vida inteira em escola particular. Também era um ambiente muito difícil, né? Esse é assunto para outra conversa, mas assim, meu sonho sempre foi estar dentro da universidade, fazendo pesquisa, fazendo ensino, e obviamente a extensão como um retorno para a sociedade por tudo que eu passei, obviamente. Incrível, né? Professor, incrível. E o título do mestrado do professor foi medida de autodifração de materiais fotossensíveis utilizando o espelho piezoelétrico no interferômetro de Lloyd. De Lloyd, perfeito. Professor, o que é esses materiais fotossensíveis? Materiais fotossensíveis, na verdade, aí no caso do meu mestrado, nós trabalhamos com duas naturezas, né? Um era um cristal, literalmente um cristal fotossensível, e o outro era uma resina. Basicamente são materiais que ele tem uma interação com a luz. Então quando você incide um determinado comprimento de luz, esse material ele muda algumas características químicas e físicas, seja ele da fotoresina ou seja ele do cristal em si. E isso tem muitas aplicações na engenharia de telecomunicações, né? Então imagina que eu preciso gravar uma determinada informação, eu posso usar um cristal desse tipo, né? Então, o meu mestrado tangenciou justamente a questão de como eu crio uma instrumentação para fazer gravações nesses materiais que respondem a determinadas intensidades de luz. E o interferômetro de Lloyd, na verdade, ele é um interferômetro de um braço curto que tem uma estabilidade dentro do meu sistema. Até então, esse tipo de gravação, para o pessoal entender, Thiago, era feito assim, cheio de aparatos eletrônicos. Então eu lembro que a primeira vez que nós vimos isso
você tinha 2 metros de altura de equipamentos eletrônicos para fazer a correção desse sinal. E literalmente, enquanto estava fazendo a gravação desse material, você não podia falar nada, você não podia respirar basicamente dentro do laboratório, que já tinha uma interferência, né? E com o desenvolvimento desse projeto de mestrado, nós observamos que ele ele se autocorrige, na verdade, né? Então, quando eu tenho um interferômetro de Lloyd, que basicamente é você colocar um espelho e a sua amostra em ângulo de 90 graus um com o outro e fazer esse espelho vibrar. Então, à medida que a luz incide e é refletida, como eu tenho a vibração, o espelho vai para frente e para trás, eu crio padrões de interferência na minha amostra. E o legal disso tudo foi que ele é um sistema que nós descobrimos autoestável, né? Então, assim, eu lembro que quando nós fizemos essa gravação, no laboratório do lado, os caras estavam com uma britadeira e o sinal, assim, permaneceu lindo, maravilhoso, bonito, sem interferência alguma externa, né? Então, eu brinco com os alunos falando, pô, essa dissertação teve 40 páginas, cara, mas 40 páginas ali que nós trouxemos uma coisa muito interessante, muito importante, e agora você não tem mais a necessidade de ter uma pilha de 2 metros de altura de equipamentos eletrônicos para fazer a correção desses sinais, né? Incrível, professor. Foi um trabalho legal. Assim, eu estava lendo sobre e eu estava imaginando, né? É uma pessoa que não sabe como funciona, o professor explicou aqui para a gente detalhadamente. E isso meio que altera a necessidade de eu ter materiais grandes, né? Isso com certeza, pois é. Né, pois é. Conseguir utilizar. Você diminui custo, você diminui a complexidade, né? Porque eu até comentei para vocês, né, que você tinha uma pilha de 2 metros de equipamentos eletrônicos. E os cálculos que você tinha que fazer por trás disso? Então, assim, eram absurdos, né? E com esse sistema você acaba com tudo isso e faz com que a coisa aconteça mais facilmente. Então você traz uma aplicação tecnológica exatamente, né? Isso que é interessante. Isso é muito legal. Às vezes no mestrado a gente faz demonstrações, né? Nesse caso o professor fez uma aplicação. Isso, foi uma aplicação tecnológica, né? Fazendo jus à Faculdade de Tecnologia FT, né? Que show, professor. Pro doutorado, o professor levou essa mesma evolução do que estava... Não. Na verdade, meu doutorado, daí eu acabei mudando de orientador, né? E aí eu acabei trabalhando com engenharia de corrosão. Literalmente, né? Aí eu fui para uma área de eletroquímica mais pura e aplicada à questão da engenharia de corrosão, né? Foi estudo da microestrutura e resistência à corrosão de composição de compósitos, isso. A partir de alumínio e cobre. Isso, pois é. A liga alumínio e cobre ela é amplamente utilizada na indústria automobilística e na indústria aeronáutica. E aí a ideia de compósitos é você ter uma reutilização dessas ligas. Então imagina, por exemplo, que eu tenho um cavaco da indústria, aqueles pozinhos que serão descartados. Primeiro é um aspecto ambiental que não é nada agradável. Mas você pode pegar esses pozinhos, juntá-los e formar uma nova peça. Então isso é uma via que a gente fala metalurgia do pó, né? Uma rota de manufatura chamada metalurgia do pó. E aí, quando você tem esses pozinhos compactados tornando uma peça, é lógico que eu tenho um certo grau de porosidade, né? Por mais que esses pós eles fiquem condensados, né? Ainda assim você tem um grau de porosidade. Então é necessário você desenvolver estudos de resistência mecânica e resistência à corrosão, né? E aí o que eu fiz no meu doutorado foi justamente estar trabalhando com esses materiais e fazendo essas duas vertentes de resistência mecânica e a corrosão. E aí nós tivemos uma descoberta, obviamente, porque o doutorado tem que ser algo inédito, né? Porque a indústria pensava o seguinte: você pega o pó do alumínio cobre, e se eu coloco mais pozinhos de cobre puro, eu vou aumentar a resistência à corrosão. E o que nós mostramos dentro da tese foi que não, você tem um limiar. Então eu fiz com 0% de acréscimo de cobre, com 1% de acréscimo da massa do cobre, 3% e 5%. 5% foi o pior. Então, assim, você mostra para a indústria que você tem condições de economizar nesse sentido. E aí eu chego, inclusive, né, eu falei de resistência mecânica e corrosão, mas na engenharia eu preciso equilibrar essas duas resistências. Então pense como se fosse uma gangorra. De um lado a resistência mecânica, do outro a resistência à corrosão.
Geralmente, se eu melhoro uma resistência, a outra piora, é o efeito gangorra. A gente precisa chegar num fator de equilíbrio, né? E aí nós mostramos que 3% era o fator de equilíbrio. E isso depois teve o desenvolvimento e o debate, obviamente, de uma parte mais técnica, que é a explicação atômica do porquê que acontece isso, né? Então aí a tese se aprofunda nesse sentido. E esse foi, basicamente, a minha ideia do trabalho de doutorado. E o doutorado, geralmente são 4 anos, eu consegui defender em 3 anos. Então eu consegui diminuir 1 ano ali na defesa, né? Porque realmente as nossas descobertas foram muito boas, começamos a ter várias publicações, e aí meu orientador falou, agora você está pronto para defender. E aí na minha defesa foi durante a pandemia e fiquei 6 horas à frente do computador defendendo, né? Enfim, a minha defesa demorou 6 horas exatamente. Nossa, né? Literalmente. E correria aqui. Não, muito gratificante, assim. Eu sei que tem muito esforço, é muito trabalho por trás, é muito tempo olhando para a tela, é muito tempo lendo, é muito tempo analisando, vendo o gráfico. E todo esse percurso que o professor falou aqui pra gente, mostra toda uma total correlação multidisciplinar. Sim, multidisciplinar, perfeito, isso totalmente, que eu ia comentar. Isso que eu ia comentar. Porque uma hora no TCC o professor estava trabalhando com isoladores de nanotubos, outra hora o professor estava trabalhando com esses materiais sensíveis, né? E em relação a isso, o professor defendeu no doutorado também em relação à partícula, né? Isso. Para entender como eu poderia trabalhar com essa corrosão ali com certeza. Para fazer uma economia, para trabalhar melhor eficientemente com esses... Tem uma aplicação na indústria, inclusive, né? Quando eu conto essa história para o pessoal, né, geralmente é o contrário daquilo que você espera, né? Geralmente o pessoal começa uma temática na IC, vai no mestrado, vai no doutorado, vai no pós-doc. O meu foi física teórica na graduação, aí física experimental no mestrado, aí uma engenharia mesmo de corrosão no doutorado e pós-doc. Daí o pós-doc, sim, houve uma continuação, né, do doutorado. E hoje o que eu faço, volto na física teórica exatamente, mas agora aplicada à engenharia, né? Então eu saio lá da graduação da física teórica mais punk e agora venho para uma física teórica mais aplicada à engenharia. Mas no fundo eu acho que essas mudanças, sabe, Thiago, foi muito boa para o desenvolvimento do meu raciocínio, da minha cabeça, e a tal da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade também, né? E eu acho que isso fez com que você amplie um pouco o leque, né? E, na verdade, no fundo, é muito importante eu destacar isso para vocês. Uma vez, quando eu era aluno da graduação, nós tivemos uma palestra com um ganhador do Prêmio Nobel, o professor Dr. Eric Korn, que ganhou o Nobel em 2001, e uma frase que me marcou exatamente foi, ele falou assim, poxa, basicamente, eu sou Nobel de Física, mas eu gosto da área interdisciplinar. Eu gosto de ver a física sendo aplicada na biologia, eu gosto de ver a física na engenharia, e assim, isso me marcou bastante, né? O que ele quis dizer é, não seja fechado somente na sua área, mas tente correlacionar a sua área com outras áreas, exatamente. E eu acho que a FT, ela tem essa possibilidade de interação entre diferentes áreas. Eu, particularmente, gosto de ter um grupo, gosto de orientar alunos que, obviamente, são alunos de diferentes áreas. E eu acho que a gente cresce muito isso. O processo de orientação, na verdade, para mim, é uma troca de saberes. Eu não estou numa hierarquia maior que o aluno, eu não me considero isso. Eu me considero, na verdade, que os meus alunos e eu estamos ali para aprender. Então, assim, posso ser um pouco mais velho e posso estar hoje como professor da Unicamp, mas isso não significa que eu seja melhor que ninguém. Então, assim, eu aprendo com os meus alunos. Como eu falei para você, eu não tenho... nunca tive habilidades em programação. E aí eu pego um aluno meu ali de iniciação que começa a aprender junto. Então, assim, cara, a pessoa sabe muito ali programação. E eu acho que essa troca é uma troca de saberes. E o ambiente educacional, o ambiente institucional, ele deve ser focado nisso. Seja ensino, pesquisa, extensão. Acho que todos nós temos uma particularidade que a gente pode aprender um com o outro, deixando de lado esse sistema hierárquico. Eu não me endeuso, não vou me endeusar nesse sentido, sabe? Eu acho que as pessoas, poxa, pode me chamar de Yuri e tal, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tá aqui para se ajudar.
assim como me ajudaram. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: o que não fizeram por mim, porque minha graduação foi uma graduação muito complicada no sentido psicológico e no sentido, obviamente, do curso que eu escolhi. Era um curso muito pesado, era um curso com média 7, era o único curso da Unicamp com média 7, né? Então, assim, eu faço pelos meus alunos aquilo que não fizeram por mim no passado. Então, eu acho que eu aprendi muito nesse sentido. E os meus orientadores também me ensinaram como orientar de modo educado, como orientar de modo humilde, exatamente, né? Humildade, não sei isso aqui, mas vamos lá, vamos pesquisar, não tenho a resposta, não vou te enganar. Então, eu acho que são lições valiosas, que eu tive pessoas que me ampararam, que me deram essa chance. O professor Luiz Ávila foi meu orientador de mestrado, o professor Vitor Colucci lá atrás, durante a IC, o Isley durante o doutorado e pós-doc, né? Então, assim, eu acho que eu aprendi nesse sentido, a ser, sobretudo, humilde no sistema educacional. Eu acho que isso é importante. Né? Totalmente, professor. Riquíssimo tudo isso que o professor está falando aqui para a gente, para os nossos ouvintes, para mim, que a gente está no processo de aprendizado o tempo inteiro. Né? Com certeza, com certeza. E a questão da humildade é importantíssimo, porque a pessoa que está do nosso lado, a gente vai aprender com ela e ela vai aprender com a gente, e isso soma-se em aprendizado mútuo, né? Isso é o aprendizado na raiz do que é o aprendizado. Né? É a verdadeira essência do conhecimento, né? Eu acho, né? Essa troca de saberes, saindo daquilo lá que eu havia comentado, inclusive daquele modelo de século XIX, né? Aquele modelo assim que, vamos engessar tudo e ponto final, né? E, sobretudo, a universidade. A universidade, se você pensar na etimologia da palavra universidade, né? Universo, exatamente, né? Isso. Então, assim, você tem uma cultura riquíssima aqui dentro, você tem uma convivência com pessoas que pensam diferente com você, e não tem problema nenhum, porque você aprende a respeitar, você aprende a ouvir, você aprende a dialogar com tudo isso. Então, assim, todos, né? Com certeza, né? E eu acho que o nosso mundo é globalizado, então, por ser globalizado, há uma necessidade exatamente de unificar, de unir as forças para que a gente possa contribuir, cada um com um pedacinho, e montar o quebra-cabeça por completo. Então, assim, não sou dono da verdade, tento fazer as coisas, né? Igual você citou a teoria dos jogos, por exemplo. Estou fazendo agora a teoria dos jogos, mas não vi na minha graduação. Não fiz isso no meu mestrado, não fiz no meu doutorado, mas vejo que é necessário estar fazendo hoje na minha posição de professor, ainda mais dentro da engenharia de transportes, por exemplo, né? Então, a econofísica em si, eu vou falar, poxa, nossa, eu não gosto de economia, etc, tal, e hoje estou mexendo com a física aplicada à economia. A sociofísica, daí já é uma área mais próxima à área de humanas, por exemplo, você tentar explicar os acontecimentos que regem a sociedade, são acontecimentos logicamente da área de humanas, mas através de uma linguagem matemática, uma linguagem física, né? Então isso é lindo, isso é maravilhoso, você ter essa capacidade de ser interdisciplinar, de responder, de contribuir exatamente com aquilo que você aprendeu, mas para uma área que está nascendo, para uma outra área que jamais você ia falar, poxa, mas espera um pouco, políticas públicas eu posso provar? Sim, você pode provar, etc, né? Então, eu tenho um aluno meu agora de mestrado, que é o Rodrigo aqui da secretaria, né, da graduação, e ele vai pesquisar exatamente, ele é físico de formação também, ele vai pesquisar sociofísica, ele vai pesquisar exatamente por que acontece a diferença de classes sociais, baseando-se em alguns índices econômicos, quando você tem notícias que falam, poxa, mas o seu PIB está crescendo, o seu índice Gini está crescendo, e a desigualdade também está crescendo ao invés de a igualdade, né? E com certeza isso existe modelos matemáticos, modelos físicos para escrever isso daí. Então eu acho que essa é a graça da coisa, e a gente vai aprendendo junto, né? Eu não estou na minha zona de conforto, que foi a ótica ali atrás, a engenharia exatamente de corrosão. Eu estou pegando tudo que eu aprendi para tentar canalizar para áreas diferentes de pesquisa, né? Isso é o grande diferencial aqui da FT, né? Eu acho que sim. Esse ambiente nos favorece exatamente nos permite justamente nessa questão de ser interdisciplinar e multidisciplinar.
Perfeito, professor, brilhante. E aí o professor no pós-doutorado continuou fazendo algo diferente ou fez uma especialização em relação ao que fez no doutorado? O pós-doutorado, na verdade, acabou sendo uma continuação do meu doutorado, no fundo acabou sendo uma continuação. Mas daí eu comecei a trabalhar com diferentes ligas, na verdade, desculpa, foi a mesma liga, mas a liga fundida versus a metalurgia do pó. E aí, para achar essa diferença microestrutural, ou atômica, melhor dizendo, atômica barra molecular, que existe no processo de manufatura dessas peças. Como que responde exatamente a corrosão e a resistência mecânica, né? Então, o pós-doc acabou sendo... Porque o pós-doc, na verdade, eu acho que é legal a gente falar isso, Thiago, pós-doc não é título, né? Pós-doc, o título máximo é o doutor, né? O pós-doutorado não é um título acadêmico. Pós-doutorado é um estágio. Literalmente é um estágio ali que a gente fala assim, poxa, estamos no limbo porque não tem concurso, não passei ainda no concurso, preciso manter meu vínculo, etc. Parece que o pós-doutorado é mais ou menos nesse sentido, sabe? Para mim foi, no fundo, né? Porque assim, eu estava vivendo uma época, nós estávamos vivendo uma época que você não tinha mais concurso no Brasil. Então, assim, falar, caramba, não abre mais concurso no Brasil, não tá abrindo mais. Isso eu tô falando, defendi o doutorado em 2021, 2022, 2023, tudo, a época política nossa corroborou negativamente para que acontecesse isso, falta de investimento na educação, principalmente a nível superior e abrindo concursos, né? Até hoje tem áreas aí que não tem concurso até o presente momento. Enfim, e aí você fala, poxa, mas eu preciso manter a minha vida acadêmica. Eu não posso perder de vista a publicação, eu não posso perder de vista o ensino, etc. Eu tenho que manter... vamos fazer o pós-doc. Então, infelizmente, o pós-doc, a realidade no Brasil acaba sendo essa, diferente de outros países, ou até mesmo quando você já está numa carreira aqui, né? Daqui 10 anos eu vou fazer um pós-doutorado fora, por exemplo, né? Aí a pegada vai ser exatamente outra, porque a realidade é outra, né? Mas, infelizmente, devido às questões que nós vivenciamos no Brasil, de falta de investimento, falta de incentivo e, consequentemente, falta de vagas, né? Fez com que todo mundo que estava terminando o doutorado fosse necessário fazer um pós-doc para se manter vivo, né? Literalmente, foi essa a realidade. Eu costumo falar que eu defendi na pior época possível que eu poderia ter defendido, diga-se passagem, né? 2021, 2022, porque foi a época, inclusive, da pandemia e você tinha que fazer as coisas online, né? Então, assim, eu dava aula online, inclusive, nos colégios, e brinco falando que era uma missa de corpo presente, né? Ou que eu tava numa sessão espírita, né? Porque a tela ficava preta lá, eu chamava fulano, tipo aquele negócio, venha para a luz, né? Eu me sentia numa sessão espírita dando aula, cara. E aí o fulano aparecia no final lá na chamada, né? Chamou o nome aí, né? Ou continuava lá depois, né? Então, assim, vá agora pro céu, né? Enfim. Totalmente disruptivo ali, né? Pois é, cara, pois é. Professor, eu agradeço, assim, por essa introdução, essa explicação, esse detalhamento, esse desenvolvimento até o pós-doutorado que o professor explicou aqui pra gente, com lições e entendimento sobre esse processo todo. Sim. Esse foi o nosso primeiro bloco. O professor queria citar mais alguma coisa? A gente pode passar para o Não, podemos bloco. Passar, com certeza. A gente finaliza esse primeiro bloco e a gente vai para o nosso segundo bloco, que é experiências de mercado e trabalho de pesquisa. Uhum. Voltamos para o nosso segundo bloco, que se chama Experiências no Mercado e Trabalho de Pesquisa. O primeiro estágio do professor foi aonde? Na verdade, por eu ter feito física, né, Thiago? A física no Brasil, diferente da engenharia, né? O engenheiro, naturalmente, ele vai trabalhar na indústria, em empresas. A física não. A física é escola, né? Então, assim, e eu já gostava de dar aulas, mesmo porque aquilo que eu comentei com vocês, que eu comecei dando aulas ali atrás, né? Então, gostava dessa docência, e aí, na verdade, durante a minha graduação, isso nos 2 últimos anos da minha graduação, fui contratado numa escola particular para ser monitor de física, aí nessa escola depois eu cheguei a dar aula, e aí foram surgindo outras escolas, né, sempre as escolas particulares aqui de Limeira, né, então a minha experiência no fundo de mercado, eu não cheguei a trabalhar em empresa, não cheguei a trabalhar em indústria, sempre foi um ambiente educacional,
né? No fundo, sempre foi um ambiente educacional. Podemos dizer que foi ali na oficina do aluno de 2007 a 2015? Com certeza. Aí, posteriormente, Colégio São Benedito... Isso. Não, foi em seguida, né? Aliás, é até bom a gente citar a oficina do aluno. Você falou 2007, eu tinha falado 2010, porque a oficina do aluno, no fundo, quando eu me formei no ensino médio, eu tive um professor, eu fiz Cotil, e aí no Cotil tem o sistema de monitoria. E eu fui monitor no terceiro ano de Química, né? Química e Biologia. E quando eu me formei, ele chamou justamente para ir dando umas aulinhas para esse pessoal, né? Num outro, que era oficina do aluno, mas tinha um outro cursinho na cidade também. E aí eu comecei dando algumas aulinhas, que tive que intensificar, obviamente, com o falecimento do meu pai. Então a oficina do aluno foi um lugar que abriu as portas para mim. Na docência eu comecei ali com 17 anos, já dando aulas ali, e depois houve o processo natural de intensificação, né? E aí você vai pegando mais turmas, etc. Aí foi São Benedito, aí depois Portal, né? O Colégio Portal, que é o ângulo daqui de Limeira. Organização Einstein, Einstein, o São Benedito, eu fiquei somente um ano. Isso foi em 2014, quando eu já estava me formando na graduação. Colégio Jandira. Colégio Jandira eu fiquei muito tempo. O Jandira, na verdade, o dono do Jandira, 8 anos. O dono do Jandira foi professor aqui, foi diretor da FT, que é o professor José Geraldo Pena de Andrade. Nossa. Então ele foi diretor aqui na FT, né? Isso, e depois, obviamente, ele se aposentou e hoje fica só com o colégio. Então, o ângulo foi que eu fiquei. O ângulo e o Jandira foram os colégios que eu fiquei mais tempo, exatamente. Que lembrança do professor tem mais marcante desse período? Por exemplo, eu dei aulas voluntárias. Que legal. Para crianças também de quinta e oitava série. E eu me lembro muito bem desse período, porque as perguntas que mais me ficam na mente professor, mas pode pular a linha? Pode pular a linha. Pode pular a linha, cabeçalho, né? Pode pular uma página inteira? Pode pular. Não pode pular uma página inteira. Você pode pular sim. Se for dividir matéria ali, você pula uma página. Não tem pra que pular. Mas isso é muito rico em relação a. Você estava aprendendo ali junto com eles. Com certeza. Eu não sabia como dar aula. A interação, né? A pedagogia de dar aulas. Eu não sabia quais perguntas iriam vir. Todo o planejamento, a gente chega lá e fala assim, pessoal, hoje eu vou explicar sobre isso, eu quero passar um pouquinho sobre isso para vocês. E eu aprendi junto com eles, porque eles têm uma vivência ali. E eu Nossa, eu acho que essa vivência português, caramba, que difícil. Minha esposa é professora de português, né? Eu queria dar matemática, mas já tava lá. E você sabe, assim, me fez lembrar uma questão, né? O professor Ivan, daqui da FT, foi seu professor, ele trabalhou muito tempo em escola daqui de Limeira e no cursinho Oficina do Aluno. Eu conheci o Ivan lá na Oficina do Aluno quando eu entrei para dar essas aulinhas. Ele já era, obviamente, professor lá dentro, né? Então, assim, o Ivan tem uma fantástica pedagogia dele, a aula dele maravilhosa, a lousa dele muito organizada, né? Então, acaba sendo uma referência. Eu acho que eu destacaria, na verdade, para você, a sua pergunta, Thiago, 2 pontos. O ponto pessoal e a percepção em relação aos alunos. Eu acho que o que me marcou bastante foi o retorno dos alunos. Hoje vê alunos que se tornaram físicos e aí fala, foi por sua causa. Hoje alunos que ingressaram em universidades públicas, nossa, foi por sua causa. Então, assim, eu acho que é quando você tem a certeza que aquela sementinha que você plantou, ela germinou positivamente, né? E mais ainda, nesses ambientes dessas escolas, eu tive a oportunidade, Thiago, de fazer uma coisa diferente. De trazer a academia para dentro da escola, através da Iniciação Científica Júnior. Então, a Iniciação Científica Júnior foram projetos que eu fiz ali dentro, no sentido de estimular a pesquisa acadêmica por parte desses alunos. E as temáticas eram temáticas inéditas. Eu não fazia coisa assim, que era uma cópia. Eu trazia alguma coisa inédita para esses alunos. E esse ineditismo gerou artigos científicos no nome desses alunos. Então, esses alunos saíram do ensino médio com artigo científico publicado. Saíram do ensino médio participando, inclusive, de congresso na UFSCar, de congresso na Unicamp, que é do Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. Tivemos autorização por parte da Unicamp para que eles pudessem participar. Então, assim, é aquilo que eu te falei. Eu faço pelos meus alunos aquilo que não fizeram por mim. Eu não saí do ensino médio, eu não saí do Cotil com um artigo publicado no meu nome, né? Então, assim, eu acho que essa interação e essa possibilidade de você encontrar um ambiente que te desse essa oportunidade de fazer isso, e também os alunos querendo que façam isso,
Eu acho que é a lembrança mais positiva nesse sentido. E, pessoalmente falando, você aprende ali a interação, você aprende técnicas de pedagogia, aquilo que você falou, como que você lida com um aluno que fala que vai, né, tem que pular, por exemplo, linhas. Eu cheguei da aula da 6ª série até o cursinho dentro do ângulo, né? E o cursinho então, outro ambiente. Outro nível. Então, você tinha que sair, às vezes, da 6ª série, eu lembro que acontecia isso. Eu dava a primeira aula na 6ª série e, na sequência, eu já estava no cursinho dando aula. Então, você tinha que mudar a chave. Mas isso foi muito bom, porque hoje, dentro da universidade, quando eu pego, por exemplo, a disciplina de Geometria Analítica e Vetores, né? Que geralmente eu dou no primeiro semestre, eu tenho uma outra percepção. Então eu tento trazer um jeito diferente daquilo que está escrito no livro para os alunos, né? É como se eu estivesse fazendo aquela tradução daquele livro matemático pesado que você lê e fala, meu Deus, não posso da segunda linha ali que o cara quer dizer, né? Então eu acho que essa vivência dentro da educação básica, eu acho que essa experiência que eu tive na área de ensino, ela me ajudou a consolidar hoje minha posição como professor mesmo na Unicamp. Tanto é que no meu concurso, acho que a minha maior nota, Thiago, do concurso que eu prestei aqui foi a parte didática, né? Então, assim, lógico, porque daí você compara currículos de outros candidatos, o cara foi para fora, eu falei que eu não tive oportunidade, então você perde ponto ali. Mas eu acho que a didática ali foi interessante nesse sentido, né? Perfeito, professor. E assim, todas essas experiências, esse nosso segundo bloco a gente fala sobre experiências do mercado de trabalho, professor citou em várias escolas de professor adquirido, toda essa didática, toda essa experiência. E o professor também passou a dar aulas aqui. Aí o professor percebeu que foi um público totalmente diferente, ou o professor pegou toda essa didática, todo isso que o professor foi vendo durante o período de ensino. Sim. E falou assim, bom, agora eu estou dando aula de graduação. O que diferenciou o professor? O professor viu que teve diferença? Eu acho assim, em termos do conteúdo, né? O nome do conteúdo em si. Nossa, você tem que trabalhar vetores, alto valor, alto vetor. Isso aí você não trabalha, obviamente, no ensino médio, né? Infinito, conceito de infinito, limite, integral, né? Derivada e tal. As temáticas em si. Mas, ao mesmo tempo, eu confesso para você que eu não abandonei a prática que eu tinha lá do ensino básico, né? Que é justamente no sentido, poxa, mas, espera um pouquinho, eu tenho a temática. Eu tenho que traduzir isso para os alunos. Eu não posso passar de qualquer modo. Eu odeio slides, né? Então, assim, eu particularmente gosto de lousa e giz, né? Slide, às vezes, para mim, acaba sendo mal necessário, principalmente nas disciplinas avançadas, onde são muitos tópicos ao mesmo tempo que você tem que trabalhar ali, e é mais voltado à questão da engenharia, né? No meu caso, portos e aeroportos. Mais nesse sentido, planejamento, então engenharia econômica, essas coisas, né? Mas quando você está ali no ciclo básico, eu ainda trago essa vivência, essa experiência que eu tive. E eu vejo que é fundamental, porque o aluno está chegando agora, ele está vindo, de repente, ele acabou o ensino médio dele em dezembro, em fevereiro já está aqui, então assim, não teve nem tempo, né? Mesmo que seja um ano de cursinho, a pegada dentro da universidade, obviamente, é outro, o jeito é outro, então eu ainda procuro fazer essa ponte, sabe? Eu procuro tomar esse cuidado com esses alunos, porque eu sei que é um processo de adaptação. E o choque é muito grande, todos nós passamos por isso, eu passei por isso. Eu passei também. Né? Então, obviamente, você chega lá e fala, nossa, uma aula de cálculo, meu Deus, o que significa isso? E, de repente, você não tem mais aquele professor que está olhando para você, não como mais um número ali na sala, mas tem uma percepção a respeito da sua dificuldade. Então, eu acho que eu gosto muito de ter essa interação com os alunos, sabe? Ter essa percepção, embora as salas sejam grandes, mas ainda assim, ao longo do semestre, é possível a gente ter um pouquinho mais de cuidado nesse sentido de como trabalhar. Perfeito, professor. Eu queria tirar uma dúvida. Professor, qual é a diferença do PED C para o PED B? Ah, sim. Então, a diferença, na verdade, é que um está no doutorado e o outro está no mestrado, né? Então, assim, e tem a questão da bolsa também, né? Basicamente, um diz respeito ao PED B, se eu não me engano, agora você me pegou, confesso. Eletrotécnica aplicada, professor. Que eu fui de eletrotécnica aplicada. De eletrotécnica aplicada eu tava no mestrado, na verdade. Tá aí como PED B? PED B. Mas eu tinha, porque tinha bolsa. Aí tinha a bolsa do PED, né? Se eu não me engano é a questão da bolsa, na verdade, Thiago. Eu fico devendo essa pra você, meu cara. Eu fiquei com dúvida, assim, ele foi PED B, PED C. Isso. É que um tem bolsa, outro não tem bolsa.
E agora eu fiquei na dúvida, confesso para você, se é doutorado, mestrado. Mas aí você falou que eu fui PhD no mestrado, então acho que um é bolsa e o outro é sem bolsa. Laboratório de Física 1 e Laboratório de Física 2. Com o Ávila, isso, com o professor Luiz Ávila, na verdade. Um abraço pro professor Ávila. Um grande abraço pro Ávila, um cara, nossa, que eu tenho... É um herói para mim, sem sombra de dúvidas, Justo, professor. E agora, falando um pouco das pesquisas que o professor fez, o professor até citou já pra gente, só citando a linha de pesquisa, o professor trabalha com econofísica aplicada, teoria de jogos, física de materiais, ensino de física, engenharia de corrosão e sociofísica, né? Isso, meio esquizofrênico o negócio, né? A princípio, né? E aí, aqui no podcast, a gente gosta muito de falar sobre as pesquisas para incentivar as pessoas que estão ouvindo a vir perguntar sobre as Com certeza, esse é o objetivo. E as pesquisas que os professores desenvolvem são muito multidisciplinares, né? Bastante. Mas, citando aqui o que o professor... Uma que eu achei muito interessante, essa de 2023. Econofísica aplicada à engenharia de transporte. Sim. Como funciona? Perfeito. O que é econofísica? Vamos lá. Então, assim, todas essas sublinhas aí que você citou, Thiago, elas se enquadram numa grande área chamada engenharia de sistemas complexos. Então, hoje, eu e o professor Rafael, que é o professor novo de transportes, estamos criando aqui dentro da FT o grupo de engenharia de sistemas complexos. O que esse grupo basicamente vai atacar? Imagina, por exemplo, que um determinado problema você tenha muitas variáveis. Então, assim, como que essas variáveis se correlacionam umas com as outras? Se eu estou numa função no primeiro grau, eu tenho a variável y, eu tenho a variável x. São duas variáveis. Agora, se eu tenho problemas com graus maiores, são muitas variáveis. E aí eu falo o seguinte, poxa, e se eu mexer em uma determinada variável? Se eu alterar ela, se eu tirar, o que acontece com o problema como um todo, exatamente? Isso é um sistema complexo, né? É como se eu tivesse um quebra-cabeça gigante, e aí eu vou tirar determinada peça. Lógico que eu tirar determinada peça, visualmente eu sei o resultado. E matematicamente falando, qual que é o resultado disso? Então, quando a gente fala em engenharia de transportes, você tem muitas variáveis que compõem um determinado problema de engenharia de transportes. E aí você precisa correlacionar a maior parte dessas variáveis, né? Só que a correlação dessas variáveis influencia em aspectos econômicos, por exemplo, que daí entra a história da econofísica. Econofísica é uma mistura de economia, os preceitos da economia, mas modelados matematicamente com equações da física, né? Isso foi o Eugene Stanley, em 1995, um americano que percebeu que era possível fazer isso. Ele é o pai da econofísica. Hoje eu tenho uma parceria com o professor André Vilela, que é da Federal de Pernambuco e da Universidade de Nova York, que foi aluno de Eugene Stanley. Então tá essa tríade aí, né? Espero um dia a gente poder também contribuir lá, ou o Eugene Stanley nos ajudar, obviamente, né? E aí, por exemplo, também essas variáveis impactam nas questões políticas, a geopolítica. Então vamos tomar como exemplo a questão lá da Groenlândia, né? Os Estados Unidos querem tomar a Groenlândia. Isso vai afetar as rotas, né? Então existe uma disputa entre Estados Unidos e China. Opa, uma disputa comercial, essa disputa de interesse político / econômico, eu posso usar a teoria dos jogos para fazer modelos preditivos de quem, se eu estou numa situação de equilíbrio ou não, e o que eu tenho que fazer para atingir essa situação de equilíbrio. Então, teoria dos jogos também se aplica dentro ali da área de engenharia de sistemas complexos. Na parte de cálculo, a gente tem futuros derivativos. Sim. Isso se correlaciona? Com certeza, totalmente correlacionado. No fundo, assim, você tem N possibilidades, né? Porque é isso que eu falei, é como se fosse um guarda-chuva, né? A engenharia de sistemas complexos, um nome bonito, né? Pra gente causar impacto, né? O impacto né, do que falar, vamos trabalhar com cadeias de Markov, aí já assusta um pouquinho mais, né? Não sei. Embora o nome complexo também assuste, né? Eu e o professor William, que é o coordenador de transporte, estamos ministrando uma disciplina na pós, e aí a gente ia colocar sistemas complexos, não, vamos amenizar, vamos colocar engenharia econômica, né? Então, chamamos de engenharia econômica, né? Mas com certeza, na verdade, assim, tudo que você tem ferramentas que vai olhar para determinadas relações de variáveis dentro de um problema, é sistemas complexos. Então, assim, se eu quero estudar geopolítica, por exemplo,
é um sistema complexo. E mais ainda, a gente tem uma outra questão. A gente tem a questão que a gente está falando, por exemplo, mais puxado inclusive da área de humanas. Né? Essas decisões políticas, aquilo que a gente está vendo de política acontecendo no mundo inteiro e tal, é um viés mais da área de humanas exatamente. E aí você traz aí essa questão matematizada, física, a sociofísica no caso, para explicar isso. Então, tudo você vai ancorando como se fosse assim, eu tirei aquela peça ou vou tirar tal peça, como que eu vou analisar ela? É como se eu tivesse assim, ora eu tiro uma peça do quebra-cabeça, eu vou analisar com uma lupa é suficiente. Ora eu vou tirar essa pecinha do quebra-cabeça, mas tem um detalhe lá na tinta exatamente que eu não estou enxergando a olho nu, mas eu consigo enxergar microscopicamente um defeito ali. Então, são as escolhas de ferramentas para você avaliar essas variáveis e entender o todo dessas variáveis, né? Uma exemplificação, não é o que eu trabalho, mas eu costumo falar para os alunos, pensa na meteorologia. Antigamente, né, você é bem mais novo do que eu, mas quando eu era criança, eu ligava a TV, apareceu o homem da meteorologia lá apontando, hoje à tarde vai chover. Aí hoje à tarde formava um sol danado, era a Lady Murphy da coisa, né? Hoje à tarde não vai chover, daí chovia. E aí você acaba entendendo depois, né? Hoje você tem um grau de previsibilidade mais intenso, mais coeso, em melhor funcionamento. Por quê? Porque as ferramentas preditivas para você chegar em modelos que possam prever alguma coisa, um determinado fenômeno meteorológico, elas foram avançando devido ao conhecimento de sistemas complexos, por exemplo, que foi o tema do Nobel de 2021, se eu não me engano, né? Sistemas complexos. Professor, essa explicação mostra para a gente em relação a uma junção da física com a parte econômica, né? Econômica, e ciências sociais, né? Ciências sociais, essa multidisciplinaridade de pensamento para poder aplicar as variáveis possíveis que vão influenciar dentro do determinado problema e a gente conseguir resolver. Perfeito. Né? E eu enxerguei aqui a possibilidade do professor explicar para a gente esse funcionamento aplicado à economia em si, né? Sim. E eu falei assim, bom, o professor Zambon, quando eu estava conversando com ele dá aulas no projeto dele multidisciplinar também, incrível, Sala 360, e juntando esses dois pensamentos, o professor entende que a economia, com as várias variáveis que ela tem, aonde que o professor veria um exemplo básico assim pra gente, eu ouvinte também, que eu também não entendo. Claro. eu tô falando aqui, mas tô como ouvinte também. A economia em si, ela é muito volátil, ela se transforma, com certeza, transmuta muito. Um exemplo prático pra gente conseguir, bem simples, pra gente ver onde a econofísica ela tá sendo aplicada de forma que a gente consiga ver, sabe? Sim, perfeito. Por exemplo, quando você tem a questão do dólar, o dólar flutuando, né? E aí você pega um determinado presidente lá, ele fala alguma coisa e isso mexe na dinâmica de mercado. Então note que uma fala, na verdade, de alguém que é um representante da sociedade impacta economicamente. Eu até coloquei na disciplina da pós um exemplo que em 2022, se não me engano, o ministro da Economia brasileiro, ele falou que até empregadas domésticas agora estão viajando para Disney. Uma frase muito complicada, muito triste, né? Extremamente triste, né? Preconceituosa. São muitas erros absurdos, né? E essa frase dele impactou na questão do dólar. Então, fez com que o mercado observasse que o dólar, na ocasião, estava desvalorizado, por exemplo, né? O que a gente busca dentro da econofísica e da sociofísica aplicada à área de ciências econômicas, por exemplo, é justamente isso. Como que vai impactar determinada atitude, determinada fala exatamente, vai impactar na dinâmica de mercado amanhã, por exemplo. E esse modelo preditivo, ele vem das ferramentas da econofísica e sociofísica. Então é possível você ter uma fórmula matemática que vá te dar assim, olha, vai acontecer isso se você influenciar com uma determinada fala o mercado ou com uma determinada consequência das coisas, etc. Né? Então essa volatilidade que você falou, essa dinâmica de mercado,
ela é um regime que a gente fala, né? Um regime dinâmico, tá mudando constantemente. E eu acho que a econofísica e a sociofísica, ela tem ferramentas para frear, não frear essa mudança, mas entender como que está mudando e o que pode acontecer na próxima mudança. Então, pensando num ciclo, na verdade, né? Eu acho que esse seria um principal ponto para o pessoal entender exatamente, né? Que uma fala, por exemplo, de um representante governamental pode impactar negativamente, obviamente, no mercado financeiro. E o porquê? Aí a econofísica explica, a sociofísica explica. Uma pessoa que está fazendo uma IC em relação a isso com o professor, ela abordaria em qual ponto? Ela fala assim, professor, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, vou ir perguntar para as pessoas o que elas acham sobre isso. Seria um estudo de caso de uma IC que o professor... Seria um estudo de caso. Na verdade, hoje eu tenho a IC, por exemplo, da minha aluna Júlia, ela é uma aluna de sistemas da informação, ela está aprendendo a trabalhar com o famoso índice Gini. O índice Gini é um número que baliza de 0 a 1, onde mostra o desenvolvimento de um país, né? E a gente quer, como ela manja bastante, obviamente, de computação, nós queremos utilizar redes neurais, ali no caso, em parceria com o professor Guilherme Coelho, da área de informática, para que tenhamos um modelo matemático de explicação de que por que, se você melhora o índice Gini, ainda existe desigualdade social. Então, isso impacta, obviamente, todo o setor econômico. Esse seria um ponto de um trabalho que eu destacaria de IC hoje que a gente está fazendo aí, né? E, assim, tem outros trabalhos interessantes de IC, que eu atuo em orientação e coorientação, que é a geopolítica do Ártico, por exemplo. Então, como que a teoria dos jogos explica essa história da geopolítica, né? Não só do Ártico, mas do Canal do Panamá também. Então, a gente consegue linkar desde a IC e veja que a IC torna-se uma coisa inédita. É um assunto inédito, né? Interdisciplinar e inédito para o aluno de IC. Perfeito, né? Professor. Em relação à teoria dos jogos, professor, é muito amplo falar de teoria de jogos, porque eu não entendo, como ouvinte, ia perguntando para o professor, a gente não tem controle das situações. Pois é. E aí a teoria dos jogos dá uma flexibilidade da gente conseguir entender aonde que eu consigo colocar isso como variável dentro de um problema. Perfeito, perfeito. Eu costumo usar, na verdade, a seguinte metáfora. Vamos imaginar que nós dois... Você joga xadrez? Bastante. Eu jogo pessimamente. Então eu vou perder para você com certeza. Então você é o cara profissional, eu sou o cara amador. Você vai acabar comigo em poucos movimentos. Essa é a verdade. E por quê? Você está observando o meu movimento e na sua cabeça você já tem estratégia para vencer o jogo a partir do meu movimento que eu faço, correto? Agora vamos inverter, vamos tirar você de fora, vamos colocar alguém amador como eu. Duas pessoas amadoras jogando xadrez, você vai ver que uma come a quantidade de peças orbitante da outra, né? E o jogo se prolonga. Mas um amador jogando com um profissional acaba rapidamente. Eu gosto de usar essa metáfora no seguinte sentido para explicar a teoria dos jogos. A teoria dos jogos é algo assim que eu estou observando o meu concorrente, por exemplo, né? Qual atitude que ele vai tomar e eu vou me precaver em relação a essa atitude. E aí ocorre uma dinâmica, na verdade. Então a teoria, por isso que chama teoria dos jogos, os jogos em si. Daí você tem tipos de jogos, né? Jogos cooperativos, não cooperativos, etc. E atingindo equilíbrios, né? Por exemplo, o famoso equilíbrio de Nash, que é o mais famoso por causa do John Nash, né? Que tem o filme Uma Mente Brilhante. Fica aqui a recomendação de que vocês assistam a esse filme Uma Mente Brilhante do John Nash, né? E aí, o que eu gosto de falar da teoria dos jogos é isso. E você foi brilhante nessa pergunta. Você falou, poxa, mas são atitudes, são decisões ali, como que a gente faz esse modelo? Mas atitudes e decisões muitas vezes são mensuráveis. Eu estou orientando um TCC agora, por exemplo, que o menino estava trabalhando com o índice de indicador de qualidade da estrada, do pavimento da estrada, né? E aí você fala, poxa, mas tá, índice de qualidade, etc. Sim, é possível você mensurar isso daí e jogar na teoria dos jogos entre dois jogadores, governo e concessionária. E o resultado, hoje eu estava calculando isso, o resultado está sendo bastante interessante, né? O que mostra a necessidade de uma concorrência dentro desse mercado,
Basicamente já antecipando, dando spoiler desse resultado do trabalho do menino, né? Então, assim, eu acho que a teoria dos jogos, ela tem essa capacidade. E é por isso que o John Nash, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Porque, assim, embora a teoria dos jogos foi o von Neumann, que era um outro matemático que bolou, o John Nash, ele estruturou num famoso equilíbrio de Nash, que leva o nome dele exatamente. E assim, isso tudo foi sendo aplicado à dinâmica de mercados e à dinâmica de governos. Então, aquela atitude de governo que é algo relacionado, porque são pessoas falando, então vamos dizer, mais áreas de humanas, você traduzir para a área de matemática e ter modelos preditivos. Então, por isso que ele ganha o prêmio Nobel, inclusive, de Economia em 1994. Né? E ele fica espantado, nossa, mas como assim? Não, porque o seu trabalho está sendo usado na dinâmica de governos. Isso o filme mostra, inclusive, né? Além do filme tem o livro, né? O livro que deu origem ao filme. Enfim, educação também, né? Uma mente brilhante. E eu acho que é nesse sentido, sabe, Thiago? Você ter essas ferramentas que tragam modelos de previsão da coisa. Modelos de previsão e modelos de reações também, né? Porque se nós somos jogadores, se eu sou a concessionária, você é o governo, nesse trabalho aí do menino de TCC, o que minha atitude ali, eu vou investir ali no pavimento, vai refletir em você? Ou se você, governo, vai melhorar o pavimento ali para mim, o que isso vai impactar exatamente, né? Então são coisas exatamente que levam a situações que você pode moldar até mesmo políticas públicas. Então você dá aquela certeza, você sai do quali e entra num campo quantitativo preditivo, né? E esses índices, agora a maior dificuldade eu destaco para você é quando a gente tem trabalhos puramente que não vão te dar índices numéricos. Eu dei um exemplo de índices numéricos, né? Mas e questões qualitativas, né? Tá vindo uma aluna de mestrado que ela trabalha numa universidade particular do sistema EAD e ela porque quer usar a teoria dos jogos para tentar entender a dinâmica do sistema EAD. Só que ali a gente tem modelos qualitativos. Então, aí você usa determinadas ferramentas matemáticas para traduzir aquilo em pesos, basicamente, simplificadamente, traduzindo em pesos, né? E aí esses pesos eu começo a moldar através, obviamente, da interação matemática. Então, basicamente, é isso que funciona, né? A beleza da coisa de você... É aquilo que a gente estava falando, né? Literalmente, você está dialogando com diferentes áreas, né? Para você ter ideia, essa moça ela é advogada, né? E quer trabalhar com teoria dos jogos. Eu acho que a graça está nesse sentido, né? Permitir que diferentes profissionais vislumbrem assim e falar, poxa, mas existe essa ferramenta? Eu posso usar essa ferramenta? Você não precisa ser expertise, não vai ser expertise em teoria dos jogos. Não vai sair fazendo a matemática pura da teoria dos jogos, mas vai saber que existe, vai saber como aplicar e vai perceber a necessidade de cada vez mais dessa aplicação dessas ferramentas no próprio sistema de trabalho. E aí eu volto naquela frase inicial que nós estávamos comentando, a importância de todo aluno fazer IC. Porque, assim, mesmo que o aluno vá trabalhar numa empresa, se ele faz uma IC, vou chutar, né, em teoria dos jogos, puxando para o meu lado, talvez ele esteja aprendendo ali uma ferramenta que pode ser diferencial. E isso aconteceu recentemente, Thiago, numa reunião que nós tivemos com uma grande empresa, uma empresa europeia, e aí a empresa falou, eu quero instalar uma empresa de veículos, eu quero colocar vans elétricas no Brasil. Mas eu não sei se o mercado comporta. Eu levantei e falei assim, olha, isso é a teoria dos jogos. E eles poderiam ter facilmente tirado esse ponto de interrogação se eles soubessem exatamente isso, né? Professor, só citando mais uma pesquisa do professor, essa aqui é em relação, acho que o professor até citou já pra gente, em 2018, estudo da propriedade mecânica e resistência à corrosão de compósitos da matriz de alumínio a partir de pós-reciclagem. Isso na verdade foi um projeto aprovado dentro do CNPq, do qual a minha tese de doutorado estava ancorada, né? Esse projeto não se tornou bolsa para mim, mas esse projeto possibilitou que meu ex-orientador conseguisse comprar insumos, etc., para que a gente pudesse estar fazendo exatamente essa pesquisa, né? Perfeito, professor. E tem alguma pesquisa que o professor gostaria de citar que eu não citei, o professor gosta de testar alguma aí? Nossa, são tantas a verdade, né? Por exemplo, agora eu vou ter uma aluna para o ano que vem de IC, a menina é de engenharia ambiental, e ela quer trabalhar com o famoso crédito de carbono, né? Nossa. Então, a temática dela é essa, mas ela percebeu que existe uma necessidade de você matematizar essa história do crédito de carbono.
deixando de lado aquela coisa, eu sou país rico, outro país é um país pobre, eu vou financiar, eu continuo poluindo, eu pago para você não poluir, a gente é como se estivesse jogando a sujeira debaixo do tapete, escondendo da visita, né? Mesmo porque o mundo é um só, a interação é global. E aí ela percebeu isso. E com isso nós estaremos utilizando a famosa teoria dos jogos para ver justamente a dinâmica entre a estruturação do crédito de carbono entre um país rico e um país, obviamente, em desenvolvimento. Né? Então essa é uma pesquisa que vai ser interessante nesse sentido também. Aí tem uma outra do meu aluno Andrei, esse é de engenharia de transportes, ele está pesquisando o impacto econômico da queda da ponte do Maranhão, Tocantins, né? Que aconteceu aquela fatalidade no final de 2023, e aí morreram tantas pessoas, né? E isso impactou economicamente. Até mesmo tem um link com a corrosão, né? Porque se você tem corrosão, você tem diminuição da resistência mecânica. Isso também vai estar ancorado um pouquinho nesse sentido. Então, são trabalhos bastante interessantes, né? Essa da história da geopolítica do Ártico também é uma questão muito importante, né? Eu tive um trabalho recentemente aprovado agora no Congresso da Croácia, infelizmente não estarei indo presencialmente, mas vou apresentar online, que é justamente a questão da eficiência do transporte hidroviário, provando através da teoria dos jogos, né? E que é extremamente importante. Esse foi um trabalho, Thiago, muito bacana, porque ele foi um trabalho aceito com facilidade. A única revisão que eu tive que fazer é correção de uma palavra em inglês. Né? Então isso foi um orgulho, obviamente, né? Mas infelizmente não estarei indo presencial dessa vez, né? Fica para a próxima. Não, professor, eu agradeço, eu tenho a agradecer porque todas essas pesquisas que o professor está citando para a gente é um convite para quem está ouvindo. Com certeza, falar com assim, certeza. Vou lá conversar com o professor porque eu vi lá isso, o que ele falou. Perfeito, venham conversar. Com certeza, e eu acho que o que eu estou tentando criar, na verdade, é uma área que abrace todo mundo aqui da FT, né? Todos os cursos, eu não estou focado só no aluno de transportes, que é onde eu dou aula. Eu quero que todos os alunos enxerguem que isso é possível você fazer. E é a riqueza da coisa, o grau de conhecimento que a gente adquire está justamente nessa diversidade de pessoas, né? Vem da telecom, vem da engenharia ambiental, vem de TADS, etc. Eu acho que quanto mais pessoas diferentes da área de transportes estiverem ingressando com a gente, melhor, e assim, vai ficar fantástico os trabalhos, sem sombra de dúvidas, né? Eu gosto de interações nesse sentido, então não vou ficar focado, vou pegar... E outra coisa que eu destaco também é muitas vezes a questão do rendimento do aluno, né? Às vezes, né, a gente se depara muito, mas qual o seu CR? Eu não faço essa pergunta. A pergunta que eu faço é se o aluno está interessado ou não. A questão, infelizmente, do CR é que vai definir se o aluno vai ter bolsa ou não, né? Aí eu tento convencer, pelo menos fazer voluntário para que ele aprenda e tenha. A bolsa, infelizmente, não depende de mim, né? Mas, em hipótese alguma, eu faço esse julgamento, quantas disciplinas você reprovou, etc. Para mim, isso não diz muita coisa. O que diz é, poxa, eu estou interessado nessa área, eu quero aprender essa área, vamos aprender juntos, né? Então, igual o crédito de carbono, eu vou estar aprendendo com a minha aluna, não sou da área ambiental, obviamente, né? E eu acho que essa troca vai ser importante. Perfeito, professor. A gente encerra esse segundo bloco, aqui experimentos e experiências e o decorrer da carreira do professor citou aqui pra gente, as pesquisas, isso foi brilhante aqui pra gente. E a gente vai para o nosso terceiro bloco, que é bem curtinho. Sim. Estou estourando aqui o tempo já para o professor. Imagina, meu tempo não tem problema nenhum. A gente vai para o terceiro bloco, que se chama Futuro e Curiosidades. Voltamos para o nosso terceiro bloco, que se chama Futuro e Curiosidades. Professor, em 2023, o professor foi destaque na Sociedade Brasileira de Física por apresentar uma nova metodologia para determinar o tamanho das moléculas. Pois é. Como foi isso? Nossa, esse trabalho foi muito lindo, na verdade, né? Não falo pelo destaque em si, eu falo pela curiosidade, experimentação, né? Esse trabalho, olha que coisa interessante, esse trabalho surgiu de uma iniciação científica júnior dentro do colégio que eu dava aula. É fantástico. Então, assim, não é uma coisa assim de outro mundo, não era um laboratório equipado, nada. Foi basicamente o seguinte, quando você tira foto, né, usando o seu celular, você tem um tamanho diferente da imagem, né? Imagina um copo com água, aquele famoso experimentinho da refração.
copo com água, coloco um lápis ali. Aí eu vou ver que o lápis está quebrado, né? É a refração clássica. Eu falando, caramba, por que o lápis está quebrado, né? Porque você tem um desvio, obviamente, da imagem. Ah, legal. Então vamos pensar o seguinte: imagina que eu tenha água pura, só para que você não tenha ali sais dissolvidos, mas eu vou colocar uma colherzinha ali de glicose. Então misturou, ali tem a dissolução da glicose. Vou colocar 2 colherzinhas, etc. Tal. Se eu coloco um tubo de PVC ali, um Becker, para quem não sabe, é uma vidraria de química, né? Como se fosse um cilindro, um potezinho de vidro. Você observa que o tamanho da imagem do cano, a parte do cano que está imersa naquela solução, vai mudando. Então eu falei assim, caramba, então se eu mudo a concentração, eu tenho diferentes tamanhos da imagem do cano. Isso que nós comprovamos. E aí, tirando fotos com o celular, levando a foto no PowerPoint, famoso PowerPoint. No PowerPoint você tem aquela ferramentinha de seta, você coloca a ferramentinha de seta na parte do cano que estava fora do Becker e a seta que estava dentro da solução. E aí eu tenho como mensurar o tamanho. As unidades você mantém sempre padronizado. E aí, fazendo alguns cálculos, você chega que o índice de refração daquela solução, ela é dada pelo tamanho que você tem imerso, dividido pelo tamanho que eu tenho fora ali do Becker. E você tem o índice de refração da amostra. Caramba, com o índice de refração, medindo assim só pelo tamanhozinho, né? Você tem algumas outras equações que você associa à concentração dessa glicose em solução, que está diretamente relacionado ao índice de refração. E com isso, eu consigo extrair, por algumas equações, né, com algumas técnicas de equações, o tamanho da molécula. O tamanho que eu falo seria o volume molecular. E aí nós chegamos no tamanho da molécula de glicose. Então você sabe o tamanho da molécula de glicose hoje porque você tem inúmeros equipamentos sofisticadíssimos que fazem isso. Mas daí a nossa técnica comprovou que você estava chegando no tamanho da molécula. Então, assim, tamanho entre aspas, né? Porque seria o volume. Mas, cara, foi fantástico nesse sentido. Uma coisinha que dá para você fazer na sua casa e os calculinhos lá depois do artigo. Aí a gente escreve passo a passo, os cálculos, tudo, né? Mas, assim, são cálculos que não são difíceis de você reproduzir, só jogar os números lá e calcular na calculadora básica mesmo, você chega no tamanho da molécula. Então, assim, cara, foi, assim, lindo esse trabalho, porque, primeiro, foi desenvolvido com alunos do ensino médio, né? Não houve necessidade de aparatos sofisticados, e você teve ali uma contribuição significativa. Então, por isso que, na ocasião, a Sociedade Brasileira de Física, e acho que isso foi em novembro de 2023, eles fizeram uma entrevista, tudo. Imagino que ainda esteja, né, lá no ar ainda essa entrevista, então foi muito legal nesse sentido. Né? Que legal, professor. Isso é uma trazendo a parte de ótica, né? É uma parte muito importante aqui. Imagine os alunos de ensino médio como devem ter ficado. Pois é, porque assim, eles participaram de uma descoberta, né? Exatamente. Eles participaram, caramba, cara, olha como que... Então, assim, né, eu acho que isso que... Eu acho que essa riqueza, o que eu aprendi com meu pai foi justamente isso, né? Uma das últimas frases que meu pai falou, parece que meu pai sabia que ia falecer, foi uma fatalidade de erro médico, na verdade, a gente não estava esperando, mas não sei, quando parece que meu pai estava prevendo alguma coisa, ele falou, olha, a herança que eu deixo para você e para o seu irmão é a educação. E eu acho que, cara, isso foi fantástico, né? Porque... E é isso que eu tento fazer pelos meus alunos, trazer o máximo possível de conhecimento e compartilhar com eles, né? Então, essa história da glicose, né, tá lá hoje o nome dos alunos dentro de um artigo científico, né? Então, assim, isso é bacana, a gente está compartilhando esse conhecimento, né? A gente não fica para você, né? Isso é muito importante. Eu acho que esse é o papel de um orientador também, né? As próximas gerações, né? A importância do conhecimento, do bom legado com certeza, das boas informações, das boas coisas que estão acontecendo, né? Passar o bom para essas pessoas. Com certeza. E assim, ter a consciência, né, e a humildade de que todos nós estamos num sistema de aprendizagem. Podemos estar em categorias diferentes, mas no fundo nós somos seres humanos e temos muito que aprender. Então eu sou muito humilde em falar, tem coisas que eu não sei. E qual é o mal disso? Nenhum.
Nenhum, porque eu tô aqui, eu creio que eu tô num sistema de evolução na Terra, né? Então, meus preceitos, digamos, espirituais me fazem pensar desse jeito. E aí, assim, não tem problema que eu não saiba certas coisas. Agora, a questão é que o que floresce dentro de mim é a necessidade de procurar a resposta. Eu acho que isso é muito importante, não ficar de braço cruzado, de modo, né, apático, deixando as coisas acontecerem. Perfeito, professor. Eu vou citar outra curiosidade aqui, uma consideração aqui em relação à publicação do quadrinho Liga das Mulheres Cientistas. Outra curiosidade, tá na parte de curiosidades. Curiosidades, também, porque isso aqui fica pro futuro, isso fica como com certeza. Anteriormente. Com certeza. Isso está dentro do futuro, a incentivo. Como foi isso, professor? Esse projeto foi um projeto que eu desenvolvi com as minhas alunas, né, na época lá no Anglo. É um grupo de meninas que eu tinha a ideia de trabalhar a importância da ciência para as mulheres, né, combatendo a questão do machismo existente na área acadêmica, né, dentro da área científica. E aí eu criei esse grupo de meninas e falei, caramba, vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos fazer um livro? E assim, eu devo confessar para você que eu não tive apoio do colégio, então todos os gastos saíram do meu bolso. Nós tivemos que fazer rifa, eu tive que vender coisa para poder pagar a publicação desse livro. Mas foi muito legal porque nós pensamos assim, vamos trazer para as crianças as histórias de cientistas. E aí, cada uma delas foi escolhendo a cientista que queria trabalhar. Tivemos hoje o Michael é muito amigo meu, um artista, né? Ele dá aula de ilustração. E aí resolvemos fazer no formato de HQ, trazendo esse nome Liga, né? De força, de coesão, de heroína, né? Nesse sentido, né? E aí esse livro chamou muita atenção, porque foi a primeira vez que surgiu um HQ nesse sentido. E aí a gente começou ficamos conhecidos nesse sentido, né? Tivemos uma empresa de Limeira que fez a doação de 2.000 livros, pagou 2.000 livros para a editora e distribuiu para crianças de vulnerabilidade social, na ocasião. E esse livro, chegamos em 2 categorias distintas no prêmio HQ Mix. O HQ Mix, para quem não conhece, é considerado o Oscar dos quadrinhos. E aí nós perdemos em uma categoria pro Maurício de Souza, da Turma da Mônica, e na outra categoria perdemos pro grupo da Marvel, né? Nossa. Falei, caramba, né? Poxa, os caras são grandes, né? E a gente tá... Mas valeu a pena, porque chegamos na final em 2 categorias e disputamos com eles, né? E esse foi um trabalho muito rico nesse sentido de trazer um aspecto, sobretudo, interdisciplinar, né? A parte artística ali dentro, porque quadrinhos é um viés mais artístico, a parte da linguística em si, como que você monta o texto, como que eu tive que trabalhar esses textos sobre essas cientistas, né? No formato de fazer as minhas alunas entenderem como transcrever em formato de quadrinhos. Isso é muito difícil, né? Então teve esse ganho pedagógico para as meninas, né? Houve uma explosão dentro da sociedade de trazer essa temática das mulheres, a importância das mulheres se tornarem cientistas, né? Concomitante a isso, eu já estava criando as embaixadoras da ciência no outro colégio, né? E aí hoje eu trouxe as embaixadoras para dentro da Unicamp, que está sendo, de modo maravilhoso, administrado pelas docentes, inclusive pela professora Thalia, né? Que faz parte dessa orientadora. Então, assim, eu acho que é um legado que a gente deixa para a sociedade nesse sentido. E as meninas, logicamente, são autoras desse livro. Esse livro é um livro de verdade. Ele entra dentro de catálogo, tem editora, etc., né? Então, assim, posso disponibilizar gratuitamente para todo mundo, exatamente. Está lá no Amazon por R$2, na verdade, né? Mas, enfim, é um legado que a gente deixa para tentar trazer essa temática. É extremamente importante a gente fazer essa discussão. E dentro da universidade eu vejo que a gente tem um poder muito grande para fazer isso e levar isso para a sociedade e mudar esse cenário tão triste que é sobre a falta de mulheres dentro da ciência, né? Perfeito, professor. Eu não tenho nem o que acrescentar aqui. O professor falou com brilhantismo para a gente e, assim, só tenho a agradecer, porque é exatamente isso, conhecimento é para todos, e o professor tentou, através de projeto, trazer isso para as pessoas, né? Para o ensino médio, né? Por ensino médio. Por ensino médio. E se estendeu também para a universidade. Professor, isso é muito rico, isso fica para o futuro, isso vai ser lembrado. E acaba se enquadrando, obviamente, dentro da área minha de pesquisa de ensino, né? Quando
eu falo lá ensino no meu currículo, é justamente isso que eu gosto de fazer, né? Talvez o pessoal, assim, que trabalha com ensino mais puro, exatamente, não enxergue muito bem isso como uma área de pesquisa, mas eu particularmente gosto de classificar nesse sentido de trazer essas ferramentas mais diferenciadas aí para que a gente mude um pouco o cenário, saia de uma situação lá do século XIX, né, um modelo do século XIX, e traga para uma realidade mais necessária para o desenvolvimento social. Perfeito, né? professor. E agora, indo para nossas perguntas finais, Uhum. já para... Tinha um monte de outras perguntas, professor. Eu gostaria de ficar conversando perguntando um monte de coisa. Eu peço desculpas que eu falo verdade, bastante, né, na verdade. Então... Fica tranquilo, professor. Eu estou agradecendo. Estou amando conversar com o professor, sinceridade. Obrigado. E assim, como o professor enxerga as IAs dentro da área do professor? Uhum. Nossa, essa é uma pergunta difícil, né? Essa, sem sombra de dúvidas, é uma pergunta complicada. A IA, eu acho que ela é muito importante desde que você saiba utilizar. Que você imponha exatamente os limites nisso, né? Então você não pode chegar para uma IA e produza o meu trabalho 100%, produza a minha dissertação 100%. Isso daí é antiético, né? Eu acho que, inclusive eu estava debatendo muito isso na disciplina de filosofia da ciência que eu estou dando esse semestre, né? A questão da ética e moralidade dentro do uso de ferramentas, né? Então eu acho que a gente precisa delimitar certas questões aí para que não se tornemos, obviamente, dependentes 100%, mas que possamos entender a necessidade dessas ferramentas como algo para nos ajudar no desenvolvimento, né? É saber dosar, é saber utilizar. Então, não vejo problemas para certas ocasiões onde a gente precisa otimizar algum determinado processo, onde você... Poxa, eu tô com dúvida aqui no meu inglês, será que o meu inglês está certo, está errado o meu e-mail, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, e isso é uma coisa que a gente começa a ver que na sociedade não está acontecendo, né? Então você vê desde o ensino básico as pessoas já deixando de fazer uma redação na mão, fazendo em casa, e é uma IA que vai entregar essa redação, que coloca-se até mesmo um grande ponto de interrogação, né, quando a gente vê, por exemplo, o concurso de redação por aí. Né? Quem fez essa redação exatamente? Né? Em relação ao senso crítico, por exemplo, as novas gerações, né, minha sobrinha tem 7, 8 anos, né? Uhum. Tá com 7, vai fazer 8 anos. E tem uma IA por trás das redes sociais ou do que ela está assistindo. Pois é. O que essa IA está programada para ensinar essa criança que não tem um senso crítico ainda? Pois é. O que é isso? Eu acho que daí, em termos de criança, é muito mais complicado, né? Porque a gente depende exclusivamente do que os pais estejam monitorando 100%. Porque a internet, né? Nós vimos aí recentemente várias reportagens falando quão perigoso é a internet. Deixando uma criança sozinha na internet é você entregar a mesma coisa que você colocar a criança ali no campo de batalha, não sabe o que vai acontecer. Então, assim, eu vejo que aí entra na velha questão da própria filosofia, né? Da ciência ali, de você ter parâmetros para delimitar esse tipo de acesso. É necessário. É extremamente necessário, né? Está mais do que provada essa necessidade por por muitos fatores, na verdade, né? E, logicamente, o apelo aos pais para que estejam antenados. Eu não tenho filhos, né? Mas se um dia eu tiver, com certeza, é uma coisa que você não pode largar a criança sozinha. Diferente da nossa época ali, que nossa época, mal e mal, era internet escada, né? Alguém mexia no telefone e já caía lá, né? Era pinball, era Orkut, MSN, né? O Orkut, acho que não sei se pegou, MSN, né, que tinha os canais ali e tal, e só. Você nem pensava que você ia pegar o seu celular e o seu celular se tornaria, obviamente, um computador de mão, na verdade, né? Professor, e voltando só para a questão, que conselhos o professor daria para quem está entrando agora na universidade? E conselhos o professor daria para você mesmo quando o professor entrou? Nossa, é verdade, essa é uma boa pergunta, porque assim, eu vejo nos meus alunos assim, aquilo que eu deveria ter feito exatamente, né? Ou você faz você retrocede ali e você vê, poxa, eu deveria ter feito isso, aquilo, etc, né? Então o principal conselho que eu dou para os alunos é, primeiro, valorizar essa riqueza que é a universidade. Saber que isso, como meu pai mesmo disse, é a maior riqueza que vai ficar na sua vida. E a partir desse entendimento, você
fazer jus a literalmente essa vaga que você está ocupando aqui, né? Você ter força de vontade, porque os momentos serão difíceis, serão complicados, desanima muitas vezes, mas tudo isso, na verdade, faz parte de algo muito maior, que é o seu próprio crescimento pessoal. E quando você cresce e você entende o seu papel dentro da universidade, você consequentemente vai entender o seu papel na sociedade. E aí que você começa a fazer o diferencial para uma sociedade, né? Então, o principal conselho que eu dou para os alunos é: não tenham medo, não fiquem decepcionados, não fiquem tristes, se agarrem simplesmente que hoje vocês fazem parte de algo muito grande. Hoje vocês estão recebendo, sim, a maior riqueza da vida de vocês, que é uma educação de qualidade, gratuita, onde você tem acesso à pesquisa, você tem acesso a diferentes culturas, a diferentes graus de pensamento, e você vai aprender a conviver numa sociedade real e plena nesse sentido. Perfeito, professor. E já indo para as considerações finais, eu só quero agradecer ao professor por ter topado aqui participar. Eu que agradeço, meu caro, agradeço imensamente. Muito rico, assim, em todos os aspectos, todos os professores que a gente conversa aqui, os professores falam para a gente toda a experiência desde o começo, isso é muito legal. É muito bacana porque a gente vai relembrando certos aspectos, né? E isso faz com que você também repense, né? Em muitas vezes as suas próprias atitudes. Então, é aquilo que eu falei, né? Nós estamos aqui para evoluirmos juntos, né? E não assim ser egocêntrico, ser endeusado. A gente entender que nós fazemos parte de um sistema e esse sistema chama-se sociedade. Então, Thiago, eu que agradeço pela oportunidade, parabéns pelo projeto. O senhor conduziu brilhantemente, né? Obrigado por fazer eu relembrar certas coisas. Peço desculpas que eu gosto de falar, então é natural que eu vá falando, articulando outros questionamentos, né? Mas continue com o projeto. Eu acho que é fundamental para que a gente possa fazer com que a sociedade entenda qual é o papel da universidade, por que ela deve existir, por que devemos apoiar uma universidade pública, né? Então, independente de se você torce para o Corinthians ou para o Palmeiras, eu sou corintiano, tá? Enfim, minha esposa é palmeirense, mas independente da sua torcida ali, né? Lógico que eu estou usando uma metáfora de política, né? Que ainda assim você enxerga a importância da sociedade como algo rico, né? Para a própria sociedade. Justo, que leva sempre o conhecimento e desenvolvimento da tecnologia. Sim. Isso é muito rico. Professor, eu agradeço, vou finalizar por aqui. Obrigado. O senhor quer fazer mais uma consideração? Quer deixar alguma frase para os alunos? Posso fazer aqui? Não, a única frase que eu deixo para os alunos, na verdade, assim, uma coisa que eu gosto bastante, é uma frase do Einstein, né? Ele disse o seguinte, em tese atribuída ao Einstein, espero que eu esteja correto: o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito, né? E eu trabalhei muito mesmo, pude compartilhar com vocês alguns momentos pessoais, né? Que fazia muito tempo que eu não falava. Exatamente, hoje não tem problema nenhum, né? Mas sempre foi muito, muito árduo, né? Mas valeu a pena? Com certeza valeu a pena. Eu cheguei no meu sonho. E eu espero que cada um de vocês possa também atingir o sonho de vocês. Mas a questão, a verdade, é que todos nós temos que trabalhar, né? E eu tenho certeza que todo mundo tem essa capacidade, essa força de vontade, e conte sempre conosco. A minha porta está sempre aberta para os alunos conversarem o que eles quiserem, não somente pesquisa, mas qualquer dica que eu possa dar para eles, as portas estão abertas aqui da sala. Perfeito, professor. É com essas considerações, com essa frase que a gente finaliza. Só tenho a agradecer. Obrigado. E esse foi mais um PrismaCast. Queremos agradecer a você, ouvinte, que ficou até o final, nos prestigiou. Esperamos que tenha agregado de alguma forma o conteúdo aqui apresentado. Se você gostou do episódio de hoje, não se esqueça de compartilhar e deixar seu feedback. Fiquem atentos para as próximas histórias e até a próxima. Vamos falar tchau, tchau juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tchau, tchau. Obrigado. Valeu, meu cara.